Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 6. Hoje eu vou falar sobre maneiras de derrotar o diabo. Você é uma pessoa de autoridade e poder se você tem Cristo em sua vida. E você precisa usar esta autoridade e caminhar em poder. Você é a cabeça e não a cauda, está por cima e não por baixo. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos por cada pessoa que ouvirá exatamente o que precisa ouvir, para ajudá-la a usar a sua força e não ser derrotada pelo inimigo, no nome de Jesus. Primeiramente, Efésios 6, começando no verso 10 até o 18, nos ensina sobre a armadura de Deus. Ela é uma armadura espiritual, não é uma armadura que pode ser vista com os olhos, contudo ela pode ser vista no plano espiritual. Ela não pode ser vista com seus olhos naturais, mas ela pode ser vista no reino espiritual. E acredite-me, o diabo sabe se você tem sua armadura ou não. Então queremos falar hoje sobre as diferentes partes da armadura. Eu quero começar no verso 10, porque é assim que nós começamos a derrotar o diabo. No demais, seja forte no Senhor. Seja fortalecido através da sua união com Ele. Tire sua força dele. Esta força que Ele se compromete a prover. Bem, o que é a união com Deus? O verso está basicamente falando sobre o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E sobre o tempo que nós passamos, que gastamos com Ele. A única maneira de nós sermos fortalecidos é passando um bom tempo pessoal, regular e de qualidade com Deus. O tempo pessoal que você passa com Deus é mais importante do que ir a conferências como esta aqui hoje. É importante participar de reuniões como estas e aprender, mas você já ouviu muitas coisas aqui e uma das coisas mais importantes que você pode fazer é ir para casa e assim que você tiver oportunidade, tire uma hora e fique com Deus, pegue as suas anotações e peça ao Espírito Santo para colocar todas estas coisas juntas em você e revelá-las a você e te ajudar a não esquecê-las. Eu acredito que insultamos a Deus quando corremos para alguém e não temos tempo para Ele. Salmos 91:1 nos ensina muito claramente que se habitarmos no lugar secreto, não haverá nenhum demônio que terá autoridade e poder sobre nós. Se você quer derrotar o diabo, você tem que passar tempo com Deus. Você tem. O diabo sabe se você tem passado tempo com Deus ou não. Eu acredito que as pessoas podem perceber, elas podem saber o que estão vendo ou não. Mas eu acredito que quando passamos o tempo com Deus, há uma atmosfera diferente que nos envolve. Eu acho que essa diferença é a presença de Deus que está sobre nós. As pessoas não conseguem compreender, mas podem sentir que há alguma coisa diferente em nós. Você não se sente muito melhor quando passa um tempo com Deus? De manhã, seu dia não fica muito melhor do que quando você o ignora? Nós ficamos afiados em reconhecer os ataques do inimigo se passamos um tempo regular com Deus. Salmo 91, eu quero que você veja isso. Aquele que habita no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Deus Onipotente. No que a Bíblia Amplificada diz, não há inimigo poderoso algum que possa resisti-lo. Inimigo algum que possa resisti-lo. Se você ler o Salmo 91, ele nos ensina literalmente que não importa que tipo de poder demoníaco ou que tipo de destruição vem contra nós, sempre teremos vitória. Mas ele começa dizendo, apenas aqueles que habitam no lugar secreto, no esconderijo. Então, por favor, lembre-se que se você quer derrotar o diabo, você tem que ter a presença de Deus em sua vida. Isto significa que você tem que passar um tempo pessoal, privado, de qualidade e regular com Deus. Quantos acham que é difícil fazer isso? O diabo tenta roubar esse tempo, não tenta? Certo.
Verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura de um soldado armado pesadamente com as provisões de Deus, para que você possa ser capaz de vitoriosamente ir contra todas as estratégias e enganos do diabo. Agora, revesti-vos é uma expressão que encontramos em muitos lugares na Bíblia. Revesti-vos do amor de Deus, Colossenses 3. Revesti-vos da misericórdia de Deus. Aqui diz que nós estamos revestidos da armadura completa de Deus. Este é o segundo passo e é muito importante, mas ele requer algumas atitudes da nossa parte e requer que nós vamos além de nossas emoções. Justiça, ele tem nos dado, por exemplo, mas precisamos nos revestir dela. Temos que caminhar em justiça. Toda a armadura que você precisa para derrotar o diabo, toda a armadura que você precisa para derrotar o diabo, você tem recebido como um presente de Deus. Todos digam: eu já a tenho. Você realmente tem o que precisa para derrotar o diabo, mas carregá-la do seu lado, ou apenas saber que você a tem, não vai adiantar nada. A Bíblia diz: revista-se. Revista-se da armadura de Deus. A Bíblia diz para você revestir-se de Cristo, de uma nova natureza, e despir-se da velha. Então nós temos o trabalho de colocar e retirar. Isso significa literalmente ser ativo, ser agressivo, vigiar, orar, fazer a sua parte e não deixar o diabo deitar e rolar em cima de você. Vá até Marcos 13 por um minuto. Quantos de vocês têm o costume às vezes de ser um pouco preguiçosos e passivos? Vamos, sejam honestos. E a pior coisa que você pode fazer se você quer derrotar o inimigo, porque isso é exatamente o que ele está procurando. Alguém que seja passivo e espere que ele vá embora. O diabo nunca vai te deixar só porque você quer ou porque você espera. Você tem que repreendê-lo, resisti-lo e ficar contra ele. Tem que fazer a sua parte. O diabo ama um cristão inativo, passivo, preguiçoso e morno. Quantos de vocês sabem que se você espera sentir vontade de fazer o que deve fazer, você será derrotado muito rapidamente? Você tem que ser ativo, tem que estar envolvido, tem que estar comprometido. Por que você acha que frequentemente quando está envolvido com uma igreja, você é ferido? Porque o diabo arruma várias pessoas para te magoar quando você começa a se envolver na igreja. Eu posso te dizer exatamente porque ele quer que você volte atrás. E diga: bem, eu não quero mais saber de nada. Eu vou embora, eu vou para casa, eu não quero me envolver. Ele quer que você viva como a maioria das pessoas está vivendo, sendo apenas um membro da igreja e faça parte da multidão. Você precisa estar envolvido, estar ativo, ir à igreja, ler a sua Bíblia, precisa orar, precisa abrir a sua boca e falar para o diabo calar a sua boca quando ele mentir para você. Alguns de vocês não rebatem o diabo, mas antes que esta conferência acabe, você vai aprender como rebater o diabo ou ele vai te comer no almoço. Amém? Então olha o que diz em Marcos 13, começando o verso 33. Fique de sobreaviso, constantemente alerta, e vigie e ore. Pois você não sabe quando virá o tempo. Então a primeira coisa a fazer é sermos prudentes como uma serpente. E precisamos estar alertas e reconhecermos que é o diabo assim que ele começar a mentir para nós. Assim como hoje eu te contei que o diabo estava atacando a minha mente só porque eu estava cansada. Eu reconheci imediatamente que era o inimigo. Então comecei a orar no Espírito Santo, porque eu sei que esta é uma linha de defesa contra ele e eu não posso ouvir o que ele está dizendo sem eu falar mais alto. Quando o diabo mentir, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a boca e dizer a palavra de Deus. Assim como Jesus fazia, está escrito, está escrito, está escrito. Fique atento, constantemente alerta, vigie e ore. Verso 34.
Assim como o homem que está saindo de viagem, quando deixa sua casa, ele avisa seus empregados, dá ordem a cada um, particularmente dá ordem ao porteiro para ficar constantemente alerta e vigiar. Portanto, vigie, fique extremamente atento, seja cauteloso, pois você não sabe quando o dono da casa virá, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se de manhã. Vigie, eu digo, pois ele pode vir repentinamente e inesperadamente e te encontrar dormindo. E eu digo para todos, vigie, preste muita atenção, seja cauteloso, ativo e alerta. Quantas vezes em 4 versos ele diz exatamente a mesma coisa? Acorda! É isso que precisamos falar para a nossa carne às vezes. Acorde, prepare-se, faça o que é suposto você fazer, faça a sua parte, vista a armadura de Deus e pare de ser preguiçoso, lerdo, morno, esperando que você sinta vontade de fazer algo sendo tudo menos um cristão de verdade. Sabe quando você realmente cresce? Sabe quando nós crescemos como cristãos? Quando não sentimos vontade de fazer o certo e fazemos o certo mesmo assim. Eu vou dizer novamente. Nós crescemos como cristãos quando não sentimos vontade de fazer a coisa certa e fazemos mesmo assim. Alguns provavelmente acordaram esta manhã e você não estava com vontade de vir aqui, mas você veio. E você está entre aqueles que foram cheios do Espírito Santo. Bem, não importa o que o diabo disse quando você estava em casa, você podia ter sido passivo e ter ficado em casa, então você teria perdido as bênçãos de Deus para você. Mas você não fez o que você sentiu vontade de fazer, você fez o que você sabia que você deveria fazer. Quer saber a verdade? Quando eu acordei esta manhã, eu também não senti vontade de vir. Mas aí me lembrei que era importante que eu estivesse aqui. Vamos voltar a Efésios 6. A primeira coisa é você gastar tempo com Deus e a segunda coisa é você se revestir da armadura de Deus. E você vai entender melhor sobre isso assim que continuarmos. A Bíblia diz que nós a colocamos e nós ficamos contra todas as estratégias e enganos do mal. Verso 12, pois não temos que lutar contra carne e sangue e oponentes físicos, mas se encontra os principados, os poderes, as potestades, os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A terceira coisa a fazer para derrotar o diabo é conhecer o seu inimigo. Não deixe o diabo te conhecer mais do que você o conhece. Em primeiro lugar, o diabo é um mentiroso. Ele é um enganador. E ele quer roubar e matar tudo o que ele puder na sua vida e te fazer tão miserável quanto ele puder fazer. O diabo quer que você se sinta mal consigo mesmo. Quando você se sente culpado e fica mal consigo mesmo, isso não é bom. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Deus quer que nós confessemos nossos erros, que peçamos o perdão e continuemos. O diabo quer que atolemos o pecado. É por isso que temos que nos revestir da justiça. Temos que saber quem somos em Cristo e não dar ouvidos às mentiras de Satanás. Você tem que saber que Satanás age através das pessoas. Alguém aqui tem pessoas que te dão trabalho? Alguém aqui tem pessoas em sua vida que te deixa louco às vezes? Ou certo? Agora sabe, mesmo que você vá para longe delas, você encontrará uma outra ali na esquina. Honestamente, por isso é que não é tão difícil para o diabo encontrar alguém para agir através dela e nos irritar. Pare de deixar as pessoas loucas. E comece a perceber que o seu real inimigo é o diabo. Nós não lutamos contra a carne ou sangue. Vamos lá. Não passe sua vida deixando as pessoas furiosas. Amarre o diabo. Repreendam, não deixe que ele roube a sua alegria. Se você está vivendo com alguém que não quer que você seja feliz, não deixe que ela te faça infeliz porque ela não quer ser feliz. Você me ouviu? Você tem que conhecer o seu inimigo. Tem que saber que a sua mente é o campo de batalha. Você tem que ser cauteloso com seus pensamentos. Muito, muito cauteloso com os pensamentos. Temos que ficar afiados para que quando vier um pensamento errado em nossa mente, nós façamos o que 2 Coríntios 10 diz, leve cativo. Leve cativo. Isso não é de Deus, não estou pensando nisso.
diabo, saia daqui. A Bíblia fala para pensarmos coisas boas. Onde a mente vai, o homem a segue. Se você pensa sobre algo, é isso que você vai acabar fazendo. Se você pensa sobre o que fizeram com você, da próxima vez você confrontará a pessoa. Mas lembre-se, você não é o meu real inimigo. O diabo está agindo através de você e ele é o meu inimigo. E eu sei como repreender o diabo. Sim, eu vou passar a minha vida fazendo bem tanto quanto eu puder. E eu vou orar por você e Deus é quem vai tratar com você. Amém? Eu vou dizer isso de novo porque eu quero que entenda isso. Você está relacionando com alguém? O inimigo está agindo através dela. Realmente não há nada de bom no que ela faz. Sim, pessoas assim nos irritam, nos deixam furiosas. Eu não vou falar para você não ficar chateado, mas você não vai ganhar nada culpando-a. Porque pessoas que estão machucadas, elas machucam pessoas. Não creio que as pessoas saiam da cama todos os dias pensando em quantas pessoas elas podem fazer miseráveis. Pessoas de coração duro por muito tempo são pessoas infelizes. Elas são miseráveis, pessoas infelizes consigo mesmas, e elas fazem as outras pessoas infelizes porque são infelizes. O que você precisa perceber é: você não é o meu inimigo. Satanás é meu inimigo. E ele está agindo através de você, e ele está te usando, não apenas tentando arruinar a sua vida, mas ele está tentando me usar para isso. E eu sei o que eu devo fazer por você. Eu vou orar por você. Eu vou colocar você nas mãos de Deus. Eu não vou tentar te mudar. Eu não vou nem desperdiçar minhas energias te deixando bravo. Eu coloco tudo nas mãos de Deus. Eu acredito que Deus vai trabalhar em você e Ele está fazendo o que precisa ser feito. E agora eu vou colocar o diabo no seu devido lugar e eu vou fazer o bem tanto quanto for possível fazer para as pessoas. E eu posso fazer isso e eu vou continuar contente, porque a alegria do Senhor é a minha força. Não deixe o diabo roubar sua paz. Não deixe roubar seu testemunho. Conheça o seu inimigo. Verso 13. Portanto, revista-se da armadura de Deus, para que você possa ser capaz no dia mau e no dia perigoso, e tendo feito tudo o que Cristo ordenou, vocês permaneçam firmes no seu lugar. Isso fala a respeito de um dia mau que vem contra nós. Está falando sobre provas e tribulações, e diz: quando você tem momentos difíceis, você tem que ficar firme. Tem que ficar firme. Ficar firme. E tem que se recusar a desistir, tem que recusar a desistir de tudo. Porque sabe, isto vai passar. O que você está passando vai passar. Há uma grande vitória vindo. Eu não quero te deixar desanimado, mas há uma outra tribulação que virá pela frente. Então nós devemos permanecer bem firmes. Então, o verso diz: o dia mau. O que acontece durante as tribulações? Somos tentados. Por isso você tem que usar a armadura e não ceder às tentações. Não é difícil fazer o que é certo quando tudo parece certo. É difícil fazer o certo quando nada parece estar certo para você, e você começa a buscar a Deus incessantemente e tira as forças de Deus, do tempo que passa com Ele, consegue fazer o que é certo, mesmo que todos os seus sentimentos estejam gritando que não. Quais são as coisas que somos tentados a fazer durante as provas e tribulações? A primeira coisa é que somos tentados a desistir. Há alguém aqui que já deve ter falado: então eu desisto. Que tal umas 25 vezes na semana? Isso não impressiona Deus em nada. Outra coisa que fazemos nos momentos difíceis é duvidar de Deus. Outra coisa que fazemos no coração às vezes é colocar toda a culpa em Deus e deixá-lo zangado. Os israelitas passaram 40 anos no deserto tentando fazer o que poderiam ter feito em 11 dias. Isso ainda me assusta. 40 anos perambulando pelo deserto, rodando em volta do deserto. Pensavam que eram os inimigos. Mas Deus me deu uma série de ensinamentos há vários anos, chamado mentalidades do deserto, e Ele me mostrou que não eram seus inimigos que os mantinham no deserto, eram as suas atitudes sobre estar no deserto. Como nós agimos no deserto determina quanto tempo nós passaremos nele. Amém?
Eles tinham muitas atitudes erradas, mas uma delas era culpar a Deus e a Moisés por tudo aquilo que acontecia com eles. Chega a ser engraçado você ver quantas vezes eles falaram: ai, aqui está horrível, seria melhor se tivéssemos ficado no Egito. É tudo culpa sua. Sabe, nunca chegaremos a lugar nenhum até que nós tomemos a responsabilidade pelas nossas atitudes. Eu passei muitos anos da minha vida culpando o abuso que eu sofri, pela vida péssima que eu levava, e finalmente Deus me disse: esse é o motivo pelo qual você tem alguns problemas, mas não deixe que isso seja uma desculpa para sempre. Finalmente eu tive que dizer: sabe, eu tenho Deus em minha vida agora e eu posso mudar. Eu não tenho que ficar desse jeito, eu posso mudar, Deus vai me ajudar a mudar. Você compreende isso? Você não pode ficar preso ao passado. Só porque alguém te magoou lá atrás, não significa que você tem que ser uma vítima durante toda a vida. Você tem que ter vitória e você pode mudar. Se o diabo fez alguma coisa para você aqui, não deixe que ele continue fazendo a vida toda. Esqueça isso, deixe para lá, perdoe a pessoa que te machucou e continue a viver a vida que Jesus tem para você. Não é tarde demais para você ter a melhor vida que você possa imaginar. Alguém aqui precisa ouvir isso hoje. Eu sinto que alguém está pensando: é tarde demais para mim? Sim, eu posso viver, mas eu nunca terei o tipo de vida que eu poderia ter se eu não tivesse me perdido. Não é tarde demais para você ter a melhor vida que você pode ter. Eu vou mais longe ainda dizendo isso para você profeticamente. Não é tarde demais para você ter a melhor vida que você pode ter. Deus tem um novo começo para você. Eu não sei como Ele faz isso, mas Deus tem um plano B. Se fizemos errado no plano A, Deus tem um plano B. E Ele pode fazer que o plano B seja muito melhor que o plano A também. Isso não faz sentido para nós, mas Deus é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa que quiser fazer. Todos digam: tem autoridade sobre o diabo. Eu posso derrotar o diabo. Eu vou ser ativo e ousado. Eu vou vencer a guerra. Então, temos que ficar firmes. As tentações vêm contra nós durante as tribulações para nos fazer desistir, nos deixar com dúvida, culpar a Deus e maltratar as pessoas. Quando ficamos chateados, a primeira coisa que fazemos é ficar rabugentos com alguém. A Bíblia chama isso de agir insanamente. Explicando melhor, significa atitudes feias, sendo rabugento, sendo duro para se dar bem. Só porque você não teve um dia bom no trabalho não significa que vai chegar em casa e maltratar a família. Só porque você ficou parado no trânsito e não chegou a tempo onde você deveria ir, não quer dizer que você tem que ser rabugento com a sua secretária. Só porque temos problemas não significa que temos que encrencar com as outras pessoas o tempo inteiro. Bem, você não sabe o que eu estou passando. Bem, você vai continuar assim até começar a agir da maneira certa. Amém? É isso que nós temos que entender. Quando Deus está terminando com uma aprovação, Ele irá removê-la. Deus está mais interessado em nos mudar do que interessado em mudar as circunstâncias. Agora estou pregando. Deus está muito mais interessado em nos mudar do que em mudar as circunstâncias. E quando Ele termina de usar as circunstâncias, Ele as remove de nossas vidas e teremos mudado bastante para não importar se estamos estáveis com elas ou não.